Valendo. Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje, domingo de Dia das Mães, eu e minha mãe estaremos batendo um papo com a Viviane, que é mãe. Por isso, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E deem o like caso gostarem do vídeo. Bom dia, Vivi. Primeiro, poderia se apresentar para o nosso público que está nos assistindo, para o público conhecer você. Bom dia a todos. Eu sou Viviane, tenho 32 anos, sou solteira, professora e mãe de 3 filhos. Sim. Mas quais são os filhos? Davidson, 14 anos, que é cego e tem ossos de vidro. Maria Eduarda tem 4 anos, que é autista, e a Melinda, de 6 meses. Com 3 filhos, a sua rotina deve ser um pouco complicada, né? Porque por si só ter um filho com deficiência já traz, de certa forma, uma rotina complicada. Por isso, poderia contar pra gente como é essa sua rotina pro nosso público? Sim, eu costumo falar que é uma verdadeira maratona, né? Por mais que seja maravilhoso ser mãe, a maternidade real realmente está longe, né? De ser um conto de fadas. Sim. Poderia nos dizer como é essa maratona? Assim, ser mãe já é difícil, né? E mãe de 3, e sendo 2 especial, é mais difícil ainda. Sim. É escola, é terapia, é natação, é séries de coisas, né, que eles fazem. Sim, para o desenvolvimento correto. Imagino como deve ser um pouco complicado. E para você, como é ser mãe de 3 filhos, sendo 2 com deficiência? Poderia contar um pouco pra gente como é isso? Eu falo que é verdadeiramente um desafio constante, né? É muito tenso. Às vezes eu me pergunto todos os dias se eu daria conta, mas dou conta. Vivi, às vezes eu penso, Deus sabe o limite de cada ser humano. Porque eu sou muito atrapalhada, eu acho que no seu lugar eu jamais conseguiria. Eu não conseguiria ter 3 filhos para me cuidar que não tivesse nenhuma necessidade especial. Imagine sendo 2 com necessidades especiais e eu tendo que... Nossa, eu acho... Sim. Minha mãe por si só já é um pouco atrapalhada. Então, junta 3 filhos, já viu, deveria ser bastante complicado. Imagino como deve ser. E aí Mas Deus capacita, né, a gente. Deus é maravilhoso. Concede todos os dias sabedoria, força. Eu tiro meu chapéu pra você e eu digo sempre pra você, né, que você é um exemplo de mãe, por isso que a gente trouxe você aqui. As pessoas vão entender, já estão entendendo, né? Fico muito feliz por poder participar do canal do Luiz Eduardo. Só o fato de você dizer que tem 3 filhos e 2 especiais e ter tantas coisas boas para falar ainda já está valendo a pena. Imagina quando chegar no final da entrevista as pessoas vão entender o porquê nós trouxemos você até aqui. Com certeza. Sim. Continue o que você estava falando. Vivi, continue. Ela tá tentando lembrar da onde que a gente tinha parado. Sim, ela tava dizendo. Onde a gente parou. Sim. Ela aí. Ela tava dizendo, pessoal, é porque em tese ao vivo é assim mesmo, porque a gente não vai fazer nenhum corte. Então, dá pra dizer que é tudo ao vivo. Você tava dizendo, Vivi, que Só um minutinho, Luiz Eduardo. Você quer dizer assim, que a gente tá gravando, então vai com os erros mesmo que a gente não tem. Sim, a gente não tem ferramentas. Edição, né? É isso, gente. Então, que nem você tava dizendo, Vivi, dá pra dizer que era um desafio assim constante, Vivi. Dá pra dizer... Da rotina, né? Isso, como é ser mãe e tudo mais. Das terapias. Porque é uma rotina é tensa, né? Porque é diariamente. Agora não por conta da pandemia, mas quando não tinha pandemia, tem terapia, natação, é médico, enfim, são séries de coisas, né? E como são 2, é tudo duplo, né? Duplicada.
Sim, sim. E você poderia nos dar mais detalhes como é ser mãe de cada um, as dificuldades que você enfrenta com o Davidson, com a Duda? Poderia me falar um pouco sobre isso? Eu costumo falar que a criação, o que define um, não define o outro, né? São completamente distintos de um e de outro. Então, são deficiências diferentes, terapias diferentes, a rotina de um e de outro é diferente. Sim, sim. Nem os dedos das mãos são iguais, né, Vivi? Sim. Com certeza. Sim, e você estava me dizendo lá no início que o Davidson é cego e tem ossos de vidro. Poderia nos dizer um pouco sobre essa questão? A questão que você está me perguntando é a dos ossos de vidro, né? Que é a ostogênese. Enfim, de toda essa questão aí dele ser cego, de ter ossos de vidro. Tem gente que não conhece essa doença, ostogênese. Conhece mais como a doença dos ossos de vidro, a doença frágil dos ossos. É uma doença que leva a várias fraturas. A ostogênese tem 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. A do Davidson é tipo 1. Tem menos fraturas, não que não tenha, mas tem menos fraturas do que a 2, do que a 3. Dependendo da criança, no útero da mãe, já nasce já com fratura, já tem fratura já. Nossa, de fato. O problema maior não é, Vivi, porque são 2 coisas que não podiam casar de jeito nenhum, né? Sim, sim. E a cegueira com a ostogênese, né? Porque por conta da cegueira, né? Já tem a limitação, ainda vem a ostogênese, que é a doença dos ossos de vidro. Porque na verdade o que eu tava até pensando aqui, até se ele não enxergasse, e a vida dele ia ser, de certa forma, eu diria que um pouco comprometida, porque como ele ia ter, e tem na verdade, várias fraturas, de certa forma ele já ia ter um grande prejuízo, e ainda junto o fato da cegueira. Porque assim, na verdade, se ele tivesse só a ostogênese, por exemplo, teria sim, com certeza, uma vida mais restrita, né? Porque tem todo o cuidado, não esbarrar ninguém, não bater em ninguém, o modo de sentar também, a posição, tudo isso prejudica, né? Pode ocorrer sim alguma fratura. Sim. E aí, sendo cego, não é, Vivi? Piora, principalmente na escola, né? Onde... porque, para quem não sabe, é muito importante a gente ter essa interação, mais do que qualquer outro aluno. Não estou dizendo que não é importante que outro aluno tenha, mas até nisso na escola, isso acaba sendo prejudicado, né, Vivi? Sim, na escola, ele tem um monitor exclusivo, né? Que ajuda ele nessa limitação da parte física. Se ele fosse só DV, só deficiente visual, ele não precisaria do monitor. Mas como ele tem essa ostogênese, por monitor ter mais esse cuidado, né? Porque às vezes tem criança que surta, às vezes até mesmo briga, né? Porque agora está na fase da adolescência e tem briga em sala de aula. Já aconteceu de aluno jogar cadeira, jogar mesa na sala de aula. Então, o monitor tá ali para ver isso, para ter esse cuidado com ele. Nossa. E sobre a Duda que tem o autismo, poderia nos dar mais detalhes? Sim. O diagnóstico da Duda, eu descobri, ela tinha, na verdade, ela já tinha alguns traços, desde bebê. Eu vim notando, dos 6 meses mais ou menos, eu já percebi algo diferente nela. Que era bater a cabeça, ela batia a cabeça na parede, às vezes pegava ela no colo, ela batia minha cabeça na dela, na do pai, e gostava muito de bater a cabeça no espelho. Então aí eu levei ela no médico, né? E o diagnóstico dela foi fechado com 1 ano e meio de autismo. Ela estava no autismo leve, e aí ela passou para o autismo moderado devido às faltas das terapias, né? Ela não estava fazendo. E aí fica oscilando, né? O nível do autismo. Sim. Então quer dizer que o autista sempre vai ter essa oscilação? Isso vai acontecer para a vida inteira? Sempre não.
Existe autista que não acontece isso, porque depende muito das terapias. Se parar as terapias, pode acontecer. Se continuar as terapias certinho, tem autista que precisa de medicação, tem autista que não precisa. A característica de um autista para o outro é diferente, nunca é igual. Sim, realmente há essa, de certa forma, padronização. E uma curiosidade agora, você muito provavelmente, quando ficou sabendo que o Davidson tinha deficiência visual, qual foi sua reação? Porque eu imagino, que inclusive foi a reação da minha mãe, que ficou de luto por uns 3, 4 dias. Poderia nos contar como foi essa sua reação? Eu queria só fazer uma ressalvazinha aí dessa palavra luto que o Luiz Eduardo fala. É porque é uma palavra tão comum entre nós, mães que temos famílias, que temos pessoas com deficiência, que o luto que a gente fala não é que a vida acabou. O luto que a gente fala é da deficiência, não é, Vivi? Sim. Que a gente da aceitação da deficiência, né? Isso. Inclusive, eu acho até que vale a pena contar esse caso pra vocês. Que a gente estava comentando nossas perguntas para um amigo, né? E ele até estranhou essa palavra luta. Ele perguntou, morreu alguém? Porque é uma palavra forte, né? E aí as pessoas, quando falam em luto, pensam que a gente já tá... Mas realmente é muito doloroso, né? Quando você recebe o diagnóstico do seu filho. Existe aceitação, até você acostumar com a deficiência, é realmente um luto. Eu falo que é um luto. Passei por 2, o do Davis e o da Maria Eduarda. São diferentes, são. Eu confesso que o da Maria Eduarda foi mais difícil. Por quê? Quando eu tive o Davis, eu sempre quis ter uma filha menina. Uma menina. E aí você, mãe, fica imaginando todos os detalhes. Aí, de repente, não é o que você imaginou, o que você pensou. E aí vem o diagnóstico, né? Sua gravidez da segunda filha foi planejada, Vivi? Foi planejada, eu quis. Sim. E no caso do Davidson em específico, poderia nos dizer como você reagiu? Na verdade, o que a gente está querendo entender, Vivi, é assim. Quando você teve o Davidson, né? Eu tenho certeza que você teve um baque enorme, eu acho. E aí a gente quer saber porque logo depois do Davidson veio a Duda, e a Duda também foi especial. Quais eram as suas expectativas em relação à gravidez da Duda? É isso que a gente quer saber. Também contar tinha um pouco. Medo, tinha tensão? Assim, foram muitos medos. Na época do Davidson, era novo, tinha 17 anos, né? Busquei a responsabilidade muito cedo. Foi difícil para aceitar, e como nós estávamos falando, o luto foi bastante doloroso, né? Mas graças a Deus, Deus me sustentou, e até os 10 anos do Davidson, né? Quando eu decidi ter a Maria Eduarda, foi assim, um momento único, aquela expectativa toda, aquele preparo. Vai ser menina e descobre que é uma menina, faz todo o processo, que foi a minha gestação até os 37 semanas. E aí, quando teve que interromper a minha gestação, porque ela estava em sofrimento fetal. Pode perguntar, Luiz, pode perguntar. Tá, e poderia nos dizer por que a gravidez foi interrompida, assim? No sentido de qual era o sofrimento em si? Então, é um sofrimento fetal pela falta do líquido, né? Que a mãe carrega, né? O líquido amniótico. Eu já havia perdido todo o líquido amniótico, aí eu fui fazer uma ecografia, e aí eu descobri que ela estava em sofrimento fetal e teve que interromper no mesmo dia. Aí eu fiz a cesárea e tudo. Pode ser que isso causou autismo? Pode ser. Pode ser que não também. O Luiz Eduardo nasceu também com essa mesma situação, Vivi. Nasceu de 33 semanas. A médica monitorando a gravidez, porque também falta de líquido também, e não se sabe, né, quais são os verdadeiros riscos que eles correm nessa situação. E o médico disse pra mim, tem que tirar porque está em sofrimento. Porque normalmente, não que isso seja uma regra, mas sempre quando a gravidez é interrompida é porque algo está acontecendo.
Sim. E é o sinal de alerta, né? De ter todo aquele cuidado, de fazer aqueles acompanhamento para saber, que foi o caso da Duda. Fiquei fazendo acompanhamento com o pediatra, até então que veio o diagnóstico dela. Sim. E aí, no caso do Davidson e da Duda, eu acho que seria legal você falar os dois em específico. O luto foi rápido, você conseguiu se superar logo, porque eu acho que especificamente no caso do Davidson deve ser muito pior, porque imagina, você com 17 anos já ter um filho, já traz de certa forma uma responsabilidade, e ainda por cima ter que superar o luto da deficiência deve ser complicado, né? Então, muitos como você, Luiz Eduardo, acham que o luto do Davidson foi mais complicado do que o da Maria Eduarda, mas não é. O da Maria Eduarda, para mim, está sendo bem difícil, até mesmo pelo julgamento das pessoas, né? Que a gente ouve diariamente. Então, o luto da Maria Eduarda está sendo bem mais difícil que o do Davidson. A aceitação do Davidson demorou? Sim, demorou. Mas quando eu já estava, entre aspas, acostumada a lidar com a situação, de repente veio a Maria Eduarda, que foi uma coisa inesperada, que eu não esperava. Sim, e nesse caso que ela tá falando, só para também esclarecer o nosso pessoal, essa coisa aí de ter que ficar lidando com o julgamento é porque muitas vezes a pessoa com deficiência em si, já pela própria experiência que eu tenho, já tem o julgamento de que não consegue nada, isso, aquilo outro, e ainda junta o fato dela ser autista, aí que piora a situação, porque o autista muitas vezes começa a gritar do nada nos lugares, começa a ter esses ataques, eu diria assim. Você se incomoda com isso, Vivi? Sim, com certeza. Muitas vezes o julgamento das pessoas assim, nossa, mas ela não tem cara de autista, nossa, mas ela não se joga no chão. Isso é muito chato para uma mãe ouvir, chato mesmo, e eu peço que quem faz isso pare de fazer, porque é muito chato, incomoda, deixa a gente triste, porque eu sempre falo que um autista não é igual ao outro, são características diferentes. E na verdade não está escrito na testa, né, da criança, né? Não é porque ela não se joga no chão que ela não é autista, tem 3 graus de autismo, não é aquele autismo severo, que se fica se jogando o tempo todo, mas ela é uma autista moderada, que precisa sim das terapias para não chegar ao autismo severo, e tem suas limitações. Ela não precisa vir escrito igual você falou, Janaína, na testa, sou autista. Na verdade, eu penso assim, né, que além de toda a dificuldade que você tem, eu acho que chega um momento que a gente nem se importa. Eu mesmo com o Eduardo já não me importo mais com isso da ignorância, como a gente fala ignorância, é a falta de informação, na verdade, né? Sim. Então, porque também a gente não pode obrigar as pessoas a procurar a informação, o porquê do autismo, o porquê da deficiência visual, entender e como lidar com esses tipos de pessoas. Até porque é o que eu defendo. Tem muita gente que discorda de mim, inclusive minha mãe é uma dessas pessoas. Porque pra quê? Eu não tô dizendo que você não tem que pesquisar, mas tentando me botar no lugar da outra pessoa. Pra quê que eu vou pesquisar sobre autismo, sobre deficiência visual, sendo que eu não tenho ninguém da minha família que tem autismo? É o que as pessoas pensam, né? Realmente é o que as pessoas pensam. Pra que eu vou estudar a respeito se eu não conheço ninguém, não tem ninguém da minha família? A mesma coisa de que eu querer estudar, de que eu querer, sei lá, estudar as dificuldades que os profissionais... estudar as dificuldades de alguém, sendo que eu não tenho nenhuma conexão, mas eu também acho que a partir do momento que a pessoa tem contato com isso, se torna indesculpável o preconceito, se torna indesculpável. Então eu vou fazer o papel de advogado da outra parte aqui, então. Tá bom, eu entendo o que você falou aí, Luiz Eduardo, mas aí eu vou dizer como mãe que isso cansa. A gente ficar o tempo todo falando, explicando. Nem sempre a gente tá afim. Tem horas que a gente quer
não, chega, deixa pensar o que quiser, deixa falar o que quiser. Não, E pra mim- aí a gente, a palavra mesmo é dane-se. Ou pra mim, Às eu vezes- até que de certa forma, eu diria que gosto de estar falando sobre isso. Eu também gosto. Sim, Mas às vezes, Janaína, a gente ouve até mesmo das pessoas estudadas e que conhecem. Nossa, mas pesquisa direito, procura outro neuro, outro médico. Ela não parece ser autista, ela não tem cara de autista. Não, A gente ouve muito Na das coisas. verdade, né, Vivi, são várias situações. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, esse exemplo aí que você deu, pode ser, e pode ser também a questão mesmo do próprio julgamento, da própria, sabe, da pessoa não se colocar no lugar do outro mesmo, sabe? sim. É Também muito complexo, isso é um assunto que se a gente for falar... que se a gente for falar, vai fugir do nosso É um assunto. assunto bem longo mesmo. Vivi, com tudo que você tá falando aí, então, é impossível que não tenha momentos que foi momentos assim que eu diria que valeu a pena, que foram momentos bons. Por isso, me conta quais foram os piores e os melhores momentos de ser mãe, de ser mãe de filhos com deficiência. Então, os melhores momentos são vários, né? Mas eu posso citar assim que tem dias que você acha que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que o mundo tá caindo, tá desabando. Ou você mesmo tá desabando em lágrimas e chorar por alguma coisa ou por algo que aconteceu. E você olha pro rosto do seu filho e vê aquele sorriso, aquela alegria. Isso daí é gratificante. É muito gratificante. De fato, deve ser assim bastante gratificante você E poder. a pior parte, Luiz Eduardo, como você perguntou, e eu já falei, são os julgamentos das pessoas. Sim, Os julgamentos. E eu vivo isso diariamente, porque muitas pessoas dizem assim, nossa, mas você tem 2 filhos especiais, ainda teve mais uma, que é a minha Melinda Liz, que é o meu tesouro, não que os outros não A sejam. gente fala, né, Vivi? Esquece que você tem uma princesa também, uma... né? Que ela chegou, foi para alegrar minha vida. Eu não planejei, eu não quis, mas não sou eu que quero, é Deus que quer, é Ele que permitiu. Então ela tá aí, linda, bela, graças a Deus, sorridente e fazendo a minha alegria de todos os dias e de Sim. muita gente que assiste ela. E pelo que você me falou, antes da gente começar, ela não tem nenhuma deficiência, pelo menos até agora. E isso tá sendo muito, eu diria, de certa forma, gratificante, né, pra você. Graças a Deus, até o momento, como você falou, ainda não teve nenhum e não vai ter. Em nome de Jesus. Então, Sim, pode perguntar, Lu. tomara que não tenha mesmo. Não tem não, Deus não vai permitir. Vamos seguir aqui então. Como que, pelo que você tá me falando, você tem vários momentos assim que realmente são momentos de superação. E como que você consegue tirar tanta força pra continuar? Corrigindo aqui, Vivi, Luiz Eduardo, não é vários momentos não. Eu acho que a superação é todos os dias e a todo momento, porque Sim, eu queria até perguntar para você, Vivi, nessas dificuldades todas, eu imagino, por exemplo, você falou que a Duda precisa de terapias, que a Duda, que é que o autismo, ele pode estacionar, ele pode evoluir, ou ele pode regredir, e tudo isso depende das terapias. E eu, que acompanho você, sou sua amiga, sei também dessa dificuldade, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, porque também, além de todas as dificuldades, essa também é uma que você enfrenta, que é a financeira, e que isso é uma barreira para você evoluir o desenvolvimento dos seus filhos, Sim, tanto do David É porque- quanto da Duda. É porque assim, Janaína, eu falo que os pais que têm a criança autista e que têm condições financeiras, sim, condições financeiras,
filho progride diariamente, porque tem diversas terapias, tem agora o ABA que surgiu, que é excelente para criança autista, e que minha filha não faz. Hoje ela está sem terapia nenhuma, pelas condições mesmo, porque eu não tenho condições de pagar, as terapias são muito caras, ela não tem plano de saúde, então assim, se torna bem difícil. E o meu medo hoje é isso regredir. Isso regredir não, vem regredindo em algumas coisas. Esse é o meu maior medo. E eu imagino que aí você deve contar assim com o cuidado do Senhor, porque a sua parte você está fazendo à medida do que você pode, até além, não é, Vivi? Porque a gente sabe que o autismo, até a própria alimentação contribui para o desenvolvimento do autismo, não é? Sim, com certeza. É exatamente isso mesmo. E aí eu vejo assim que eu disse lá no início, né, da nossa entrevista, que as pessoas iam ver o motivo que a gente tinha chamado você para essa entrevista aqui. E ao longo da entrevista as pessoas estão vendo que você realmente representa as mães que são guerreiras, que batalham pelos seus filhos aí. Muito legal, parabéns. Eu como mãe, nós como mães, na verdade, a gente sempre quer o melhor e busca o melhor, mas sempre dentro do nosso alcance. A gente não pode mover o mundo, bem que a gente queria mover o céu, mover o mundo, para dar o melhor para eles, para os nossos filhos. Mas Deus, graças a Deus, vem me abençoando e ela tá aí, graças a Deus. Tá desenvolvendo, tá falando mais. Você faz a sua parte, o que foge do nosso alcance, aí é com Deus, né? Isso, exatamente. Sim. Vivi, e aí muita gente deve estar imaginando, nossa, se fosse eu, e se eu pudesse voltar no tempo, eu não encararia nunca essa situação, ter 3 filhos, 2 especiais. Se você tivesse uma bola de cristal, você voltar sabendo de todas as dificuldades que você iria enfrentar, tendo 2 filhos especiais, você ainda assim aceitaria ter esses 2 filhos especiais? Ainda assim a querer ser mãe? Eu assim, escuto essa pergunta várias vezes. Na verdade, eu falo que Deus é que na verdade não é a gente que escolhe ser mãe deles. É Deus que nos escolhe, Deus que nos capacita. Se Deus me deu eles assim, desse jeitinho, é para mim amar e cuidar, e é porque eu dou conta. Nossa, que... E você, Vivi, o que a gente está querendo saber assim, se você soubesse de tudo isso e pudesse escolher ser mãe novamente, sabendo de tudo que iria acontecer, você escolheria. Meu Deus. Nossa, que lindo, que lindo, realmente. Com certeza. Realmente é isso aí. Em momento algum eu me arrependo de ser mãe deles. Em momento algum. Voltaria de novo. Se eu pudesse morrer e nascer de novo, voltaria a ser mãe deles novamente. Nossa, que lindo, que lindo. É de emocionar mesmo, de ver, não é, tantas mães, igual a você, tem muitas mães por aí, muitas mães que passam as mesmas dificuldades com você e tem a mesma garra que você. E Vivi, eu digo pra você, você é um exemplo de mãe, viu? Sim, dá pra mostrar que faça chuva ou faça sol, você busca o melhor pros seus filhos. Sempre. Sim, eu acho que essa deve ser a meta de qualquer mãe, sempre está buscando o melhor, sempre está buscando o melhor para os seus filhos. Vivi, a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas qual mensagem para finalizar você deixaria para as mães nesses dias das mães? Principalmente para aquelas que estão descobrindo agora que os seus filhos são especiais, tem alguma deficiência, Vivi? Então, Eduardo, eu estava preparando uma mensagem assim, aí eu vou pesquisar no Google, aí todo ano, no Dia das Mães, eu recebo essa mensagem, eu preparei para falar agora no momento para as mães, não somente as especiais, mas todas as mães, e eu vou ler aqui para vocês, só um minutinho. Tá.
pode ficar tranquila que aqui não existe pressão de tempo. Quando tiver ok, é só avisar aí pra gente. Tá bom. Vou começar então, Luiz Eduardo. Ok. Eu espero que todas as mães gostem, se sintam tocadas. Alguma vez pensou como Deus escolheu as mães de crianças especiais? Aí, uma vez vi Deus parear sobre a terra, selecionando o seu instrumento de progressão, com grande carinho. Enquanto observava, instruía os seus anjos e tomaram nota um grande livro. Para Beth, um menino anjo, guarda, Mateus. Para Miriam, uma menina anjo da guarda, Cecília. Para Regina, gêmeos, anjo da guarda, Geraldo. Ele já está habituado. Finalmente, ele passa o nome para o anjo e sorri e diz: dê a esta mãe uma criança deficiente. O anjo, cheio de curiosidade, pergunta: por que ela, Senhor? Ela é tão alegre. Exatamente por isso, diz ele. Como poderia eu dar uma criança a uma mãe que não sabe o valor de um sorriso? Seria cruel. Mas será que ela vai ter paciência? Eu não quero que ela tenha muita paciência, disse Deus, porque aí ela irá afogar-se no mar da autoridade e desespero. Logo que o choque e o ressentimento passassem, ela saberá como conduzir a situação. Eu hoje estive a observá-la. Ela tem aquele forte sentimento de independência, o anjo retorquiu. Mas ela terá que ensinar a criança a viver no mundo e não será fácil. Além do mais, Senhor, acho que ele nem acredita na sua existência. Deus sorriu e diz: não tem importância, eu posso dar um toque nisso. Ela é perfeita, possui o egoísmo no ponto certo. O anjo engasgou-se. Egoísmo? É isso, por acaso virtude? E isso é por acaso virtude? Deus acenou que sim e acrescentou: se ela não conseguir separar-se da criança de vez em quando, ela não sobreviverá. Sim, esta é uma mulher que abençoarei com uma criança menos perfeita. Ela ainda não faz ideia, mas será também muito invejada. Ela nunca irá admitir uma palavra não dita, nunca considerar um passo como uma coisa comum. Quando a sua criança disser mãe pela primeira vez, ela pressentirá que está a presenciar um milagre. Quando ela descreve uma árvore, um pôr do sol para o seu filho cego, ela verá como poucos já conseguiram ver a obra. Eu permito-lhe ver claramente coisas como ignorância, crueldade, preconceito, e ajudarei sempre a superar tudo. Eu estarei ao seu lado a cada minuto da sua vida, porque ela vai estar a trabalho comigo. Bom, disse o anjo. E quem o senhor está a pensar a mandar como um anjo guarda? Como o anjo da guarda. Deus sorriu e disse: dê-lhe um espelho é o suficiente. Autor desconhecido. Que lindo. Sabe, Vivi, as pessoas dizem muito assim, né? Tem uma frase muito clichê que as pessoas dizem assim: Deus só dá filhos especiais para mães especiais. Essa frase tem tantos lados aí, a pessoa veio do contexto que ela quer. No meu entendimento, eu penso que é verdade, porque se Deus me deu um filho especial, por exemplo, no caso do Luiz Eduardo, é porque Deus me viu. Como é que eu vou explicar? Porque Deus eu fui viu... especial para Deus e Deus foi lá e mandou esse presente na minha vida. É porque, na verdade, o que eu acho que aconteceu foi que Deus viu que você estava preparada para encarar todas essas... Não só isso, Luiz Eduardo, porque um filho especial, ele traz tantos outros valores para as nossas vidas, tantas coisas boas para as nossas vidas. Claro que temos as dificuldades, temos as nossas... Como já foi muito bem citado. Pois é, mas a gente também tem que extrair, tem que ver o lado bom disso tudo.
Sim. Se eu for relatar aqui as coisas boas que me aconteceram depois da vinda do Luiz Eduardo, são muitas. Foram... Agora, existe uma diferença. Existe aquela mãe que sabe e tem a sensibilidade de compreender o melhor daquilo tudo, Sim. que aparentemente é ruim. Existem aquelas que não conseguem ver. que na verdade ignoram. Não dá pode ser até de certa forma, posso até estar Não, a exagerando. palavra não é ignorar, a palavra é não conseguir ver, só ver o sofrimento, só foca no sofrimento. Sim. E por Sim, isso, Vivi, exatamente isso. que eu acho que você é uma mãe muito especial. Que também não ignora a deficiência, mas que também não leva a deficiência como se fosse a pior coisa do mundo. Mas eu queria que você encerrasse mesmo, dizendo, repetindo, porque o Luiz Eduardo perguntou e eu não me recordo muito bem se você respondeu, mas se você respondeu, eu queria que você novamente repetisse aonde você acha tanta força para ser essa mãe Ela respondeu. tão guerreira, mas eu queria que ela novamente repetisse para as pessoas entenderem o verdadeiro sentido dessa entrevista, da nossa homenagem às mães, que a gente vê na Vivi uma mãe guerreira, uma mãe super especial e que a gente estende a homenagem não só a você, mas a todas as mães, e é isso. Vivi. Obrigada. Eu sempre falo que primeiramente é Deus, né? Uhum. E depois eles que me dão força todos os dias para lutar, correr atrás, né, dos objetivos. Eu acho que eles são a tua tomadazinha, né? Sim, com certeza. Quando você tá com a bateria descarregada, você vai lá e abraça eles, dá um beijo. Abraço. Esses dias eu tava esgotada e eu só vi a Melinda sorrindo e dá aquele cheirinho gostoso, já acalma, já muda o dia, já termina um outro dia. Nossa. E eu queria deixar, Luiz Eduardo, falar para as mãezinhas que estão assistindo, que ser mãe de uma criança especial ou não é sempre ser mãe, né? Sempre ser especial. E Sim. desejar um feliz aí Dia das Mães para todas as mães. E obrigada aí para quem estiver assistindo, compartilhe, segue o Luiz Eduardo lá no canal dele. A gente agradece de verdade a sua disponibilidade de tempo e dizer para você que Deus é muito bom com você. Sim, que além sim. dos dois Deus filhos é bom o tempo especiais, todo. ainda te deu a Melinda para fechar com chave de ouro, né? Claro, Sim. claro. Você ainda terá, Vivi, muitas alegrias, muitas. Já Com teve? certeza, eu creio nisso. Creio mesmo que Deus, olha, na Bíblia está escrito que os filhos são herança do Senhor. Sim, com Muito. certeza. Foi um prazer, viu, Luiz Eduardo, Foi. participar do seu canal. Foi um prazer. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães. Deus abençoe! Com essa entrevista homenageando a Vivi, que nós queremos homenagear todas as mães que estão nos acompanhando. Espero que tenham gostado aí desse bate-papo. Feliz Dia das Mães, Vivi. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Foi. Obrigada, Luiz. Foi um prazer ter você ter participado aqui desse nosso momento. Tchau, O prazer Vivi. foi meu. Tchau, Vivi! Tchau. Muito obrigada! Tchau. Tchau.